Ih, gente, será que eu ainda sei fazer isso? Oi, amigos, como vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. O canal ficou parado pelo período de um mês, mais ou menos, um pouco mais, porque algumas pessoas me acompanham no Instagram também. Se você não é uma delas e quer acompanhar por lá eu tô postando com regularidade, tá? Principalmente nos stories, @LeticiaLendo. E as pessoas de lá já sabem, a maioria, que eu me mudei do Rio Grande do Sul para São Paulo, então eu tô em São Paulo desde o dia 5 ou 6 de março, então recém fechou um mês, e muitas coisas aconteceram, deram errado de início, enfim, agora já tá tudo bem, tudo estruturado, estou numa casa, um apartamento, já tenho onde morar, então tudo certo. E aí, eu fiquei sem gravar conteúdo por causa disso. Eu até gravei, tá? Um vlog, uma tentativa de vlog sobre a mudança, sobre o que que eu ia trazer, eu ia deixar de quadrinhos, etc. Acabei não postando, porque deu tudo errado, mas se vocês quiserem, eu finalizo, enfim, mostro de fato o que que eu trouxe e tal. Mas, voltando ao canal, eu já vou começar com um dos conteúdos que me dá mais medo e trabalho de fazer, que é resenha. E não apenas isso, vamos falar de uma história em quadrinho que tem movimentado muito o universo literário e causado bastante polêmica sobre, que é Rio, da editora Comic Zone. Este é um quadrinho que eu recebi em parceria com a Comic Zone, tá? Primeiramente, gostaria de dizer isso, uma parceria que eu estou muito feliz, porque eu sempre fui muito fã da editora, dos títulos que eles trazem. E aí, então, o primeiro recebido do ano foi Rio, que é uma HQ escrita por Luiz Garcia, que é uma brasileira, mas a gente vai falar sobre isso mais tarde, e Corentin Rouge, que é francês. Eu anotei uns tópicos sobre o que eu gostaria de trazer, tá? Talvez eu esqueça, porque assim, meu tablet parou de funcionar. Então, eu não pude anotar em outro lugar a não ser no celular. Vamos por parte, tá? Do que se trata Rio? Aqui a gente tem uma história em quadrinhos, um roteiro muito thriller e suspense dentro do Rio de Janeiro. A gente fala muito da capital, Rio de Janeiro. Aqui tudo começa com o Rubens e a Nina. Eles são duas crianças, o Rubens tem ali 8 anos e a Nina deve ter por volta de uns 4. Eles são crianças que moram na favela, em uma comunidade que é chamada de Beija-Flor, fica ao lado ali da Rocinha, enfim. A HQ, inclusive, ela tem muitas referências e eles falam os nomes com um trocadilho para não deixar escancarado o que seria. Aqui, o Rubens e a Nina iniciam o quadrinho brincando juntos e a gente pula para o que está acontecendo dentro da casa deles, que é a mãe deles tendo ali um relacionamento. Ela é uma informante de um policial corrupto chamado Jonas. E este policial e ela, eles têm um relacionamento sexual íntimo. E aí ela tá com medo, porque algumas pessoas na comunidade já apontam ela como X9, etc., por ela levar informações ao Jonas, que é um policial militar, se eu não me engano. E aí ele resolve matar ela, tá? O quadrinho começa com esse contexto inicial. E aí, com isso, o Rubens e a Nina, eles ficam um período morando na rua, eles encontram outros meninos que também são pessoas em situação de rua e que sobrevivem furtando e fazendo esses pequenos delitos para conseguir sobreviver. Feito isso, o que que acontece? Passam-se anos, tá? É um quadrinho que vai temporalmente passando conforme os capítulos. Então, nessa fase inicial, o Rubens e a Nina têm ali seus 8 anos e 4. E aí, eles acabam passando, neste momento em que eles moram na rua, pela chacina da Igreja Candelária, que é uma igreja que existe no Rio de Janeiro e que, de fato, essa chacina aconteceu, onde vários jovens foram mortos por policiais, enfim, em um esquema corrupto. Eles sobrevivem, então, dentro da história, vai rolar essa chacina também, e eles e alguns outros meninos desse grupo sobrevivem e eles vão parar num orfanato. O Rubens está muito ferido, vai para o hospital, enfim.
e aí com isso eles são adotados, a Nina e o Rubens, por um casal de americanos. Eles são estrangeiros, que é o casal White, Carolyn e John White. Ambos estão à procura de uma criança para adotar. A mulher gosta muito da Nina, acha ela encantadora. E aí então a gente vê que eles são adotados. É importante salientar que o John e a Carolyn, eles estão morando no Rio de Janeiro, são milionários americanos, eles estão morando porque o John faz um trabalho na ONU, ele trabalha nas Nações Unidas, e aí ele gerencia ONGs aqui no Brasil. Esse é o objetivo dele, para transformar a realidade de crianças menos favorecidas. Com isso, se passa ali anos, o Rubens é uma criança bem... Eu não vou usar o termo problemática, mas ele é uma criança que dá trabalho ali para os pais, ele não aceita bem a história da morte dele, ele tem sonhos ainda a respeito disso. E enquanto a Nina, que era mais jovem, se conformou com a situação, com tudo de bom que ela recebe dentro desta família onde ela está inserida, essa nova realidade, já que agora ela é rica, enfim, o Rubens, ele sempre manteve muito vivo dentro dele este espírito de que as coisas não estão certas, de que ele não confia tanto nos policiais quanto nas organizações e políticas que acontecem dentro da Beija-Flor e dentro do Rio de Janeiro. Bom, ao longo do quadrinho vai se desenvolvendo esse grande thriller cinematográfico policial, porque em um momento da trama, a Nina, irmã do Rubens, é sequestrada perto de um palácio central que acontece. E aí, com isso, o Rubens fica desesperado e ele vai então retomar as origens da infância dele, tentando trazer a irmã dele de volta. E com isso, ele acaba desenvolvendo ali relacionamentos e também conflitos com traficantes. O quadrinho segue essa linha até o final dele, tá? Então, é um quadrinho muito ágil, apesar de ser grande, ele tem mais de 300 páginas. É um quadrinho que trata muito de ação e vai ter aí muito dessas recorrências cinematográficas, já que o próprio autor, o Corrente em Rouge, inclusive, ele também assina o roteiro dessa obra e ele expressamente já declarou que ele se inspirou tanto em Tropa de Elite e Cidade de Deus para retratar esta HQ, essa história sobre o Rio de Janeiro. Ele nunca morou aqui, mas ele veio por 5 vezes, segundo palavras deles, e todo o resto ele maquiou em torno das tramas cinematográficas que tem presente em Hollywood afora. Esse é um quadrinho que tem muitos pontos a serem discutidos, principalmente para mim o religioso e a questão do estereótipo. No entanto, é uma obra que, apesar desses problemas a serem levantados, eu gostei, tá? Como eu disse, é muito ágil, é um grande roteiro, um Velozes e Furiosos dentro da favela. Acaba envolvendo muitas coisas ali, como escola de samba, questão dos policiais, dos políticos, o governador do estado, enfim, todas essas potências globais envolvidas em uma narrativa que prega muito a questão da ação, da agilidade, do thriller psicológico e policial do que está acontecendo, e ao mesmo tempo a gente tem também ali os elementos do Rubens descobrindo, tentando salvar a irmã dele, enfim. E essas questões internas que ele ainda tem a respeito da morte da mãe dele, sonhos estranhíssimos que ele tem, e todas essas questões que estão ligadas também por uma conexão religiosa. E aí eu volto então para a cena inicial do quadrinho, literalmente a primeira página. E essa questão religiosa, para mim, é a mais relevante no quadrinho e que eu quero falar um pouquinho sobre. A gente tem então uma abertura onde existe uma mulher preta. É importante salientar que sim, né, o Nerd Mochilinha, Matheus, o nome dele, se eu não me engano, ele fez um vídeo bem exacerbado e isso tudo culminou muito dentro da gibisfera. Eu não olhei o vídeo todo, tá? Porque eu não queria opiniões a respeito de Rio antes que eu fizesse a leitura e tirasse as minhas conclusões.
Mas ele cita logo no início que é um quadrinho onde nenhum brasileiro é retratado como branco. E sim, eu concordo, nenhuma pessoa é de fato branca. As brancas que aparecem são a Carolyn e o John, que são os americanos. As demais pessoas todas, elas têm ali uma cor de pele mais escura. E aí, então, na cena inicial do quadrinho, a abertura dele, a gente encontra uma mulher preta que tem ali características. Ela usa dread, ela tem os dentes bem afastados, a boca super carnuda e grande. E aí ela tá pelada fazendo um ritual, uma matança de uma galinha, se eu não me engano. E com isso ela vai recitando coisas, dialetos que se referem exclusivamente a Satanás. Uma referência ao diabo, que ela está fazendo isso para que o diabo esteja com ela, enfim, realize o que ela está solicitando. E aí a gente vê caveiras, enfim, e ela faz esse ritual então para a mãe do Rubens e da Nina, que é o que desenrola todo o início desta história. Ao longo do quadrinho, esta personagem, que é a Capitu, ela aparece outras vezes, sempre com esse intuito religioso, e muitas pessoas estão falando mal a respeito disso e de como foi muito estereotipado essa questão da religião, enfim. E aí eu quero dar meus 2 centavos a respeito disso, porque eu fui atrás de estudar sobre, e a minha irmã também, ela tem um envolvimento muito grande com a religião do candomblé. Então eu mandei imagem para ela das coisas do quadrinho, perguntei o que ela achava, enfim, qual era a percepção dela a respeito disso. E aí, ao longo do quadrinho, a gente tem então mais momentos da Capitu atuando com esse tipo de ritual que fica assim, ela mora no pé do morro, tá? É a casa mais alta que existe. E aí ela tem todo um altar, uma coisa que é padrão em casas de religião, se alguém já frequentou Umbanda, Candomblé. Eles têm altares para cultuar os deuses, os orixás, né, que acontecem dentro dessa religião. E aí a Capitu, ela tem esse espaço que tem caveiras também, tem velas, enfim. E aí embaixo da árvore a gente vê isso no final do quadrinho, que ela tem ali um outro espaço para cultos que é mais secreto, digamos assim, que é onde está o trabalho que ela fez para a alma e para a família do Rubens. E aí a gente tem também uma fala dessa personagem ao final do quadrinho, ela sempre cita muito, quando ela está na presença de outras pessoas, ela cita muito que os deuses estão te protegendo ou os deuses querem tal coisa, enfim, ela usa este termo quando ela está junto com outras pessoas, seja com o traficante Mozart ou o próprio Rubens, enfim. E ao final do quadrinho, em um momento de confronto que existe, ela conta que ela foi iniciada no candomblé e depois uma série de acontecimentos ocasionaram, enfim, e aí teve esse desfecho na vida dela espiritual, mas então ela era iniciada na religião do candomblé. E aí, onde é que eu quero chegar com isso? Eu vou tentar botar meus pensamentos em ordem e aí vocês acompanham juntos, tá? Calma! Nós temos 3 religiões de 3 vertentes religiosas de matriz africana mais famosas aqui no Brasil, que seria a Umbanda, o Candomblé e a Quimbanda. E aí a gente vai por parte e muito, como eu disse, que eu conversei a respeito com a minha irmã e pesquisei para saber a opinião dela, tá? Gente, eu entendi baseado no que eu li, baseado no fato de ela ter um esconderijo específico onde ela faz os rituais mais pesados e vingativos, que sim, ela era iniciada no candomblé e a gente vê muito disso a respeito de como ela chama a questão dos deuses, já que no candomblé a gente tem os deuses baseados em elementos, né, da natureza, então Iemanjá, Xangô, enfim, Chapanã, a gente tem muitas entidades que são ali uma coisa mais voltada à natureza.
sim, no candomblé é realizado sacrifícios a animais, tá? Mas é tudo com um propósito maior de proteção, de natureza, de crescimento espiritual e voltado para o bem, tá? E aí a gente tem também a Umbanda. O Candomblé, ele é uma religião de matriz totalmente africana, tá? É uma vertente totalmente africana, enquanto a Umbanda, ela se familiarizou muito aqui no Brasil por ter resquícios da cultura africana, de matriz africana, mas também ela mistura ali espiritismo, questões indígenas, enfim. E ela é exatamente sobre o crescimento e o bem espiritual. Então, sempre fazer o bem, enfim, e também é cultuado como deuses, que seriam os orixás, né? As entidades divinas que regem essa religião. E ambas, Candomblé e Umbanda, são religiões que acreditam, inclusive, em Deus, enfim, aí a gente entra numa questão católica. Seria o Deus católico, mas com outros nomes, outras crenças. E aí, essa terceira vertente que a gente tem é a Quimbanda. Conversando então com a minha irmã e com as pesquisas que eu fiz, eu acredito que a Capitu era uma pessoa que, sim, aos olhos do público, do povo, ela exercia, desde adolescente, ali com 15 anos, a questão do candomblé, porque seria socialmente mais aceita, e aí eu acho que no off ela fazia os rituais dela voltados à quimbanda, tá? Porque a cena inicial que a gente tem é uma cena muito forte ali acontecendo, um culto realmente à entidade de Lúcifer, do diabo, e o ritual animal rolando ao mesmo tempo. Enfim, a gente vê muitas caveiras, velas e etc. E os dizeres que ela diz é muito relacionado ao que não dá para cravar, mas é o que mais se assemelha com a Quimbanda, tá? A Quimbanda, ela é também uma religião de vertente africana e ela, diferente da Umbanda e do Candomblé, ela é uma religião que foca mais no agora. Então, é num crescimento, num sucesso dentro de casa, ainda em vida. Então, a gente tem muitos trabalhos e preceitos realizados para ter dinheiro, para ter sucesso, para ter amor, enfim, coisas que se consiga agora. E principalmente para ter vingança. Então, é uma religião que é mais focada em vingança, e a Capitu fala muito disso, a personagem, ao longo do quadrinho. A Quimbanda, os trabalhos da Quimbanda são também sobre sacrifícios animais, e existem vertentes da Quimbanda que sim cultuam Lúcifer, Diabo, Satanás. Aí vocês escolhem como vocês preferem chamar, mas sim, isso existe e quem for pesquisar vai conseguir achar esse tipo de informações. Tem vertentes específicas que também cultuam, enaltecem essa forma de divindade. A Quimbanda, ela é uma religião, então, mais focada no que a gente chama de esquerda, que seria o povo da rua. Ela não tem Iemanjá, Xangô, esse tipo de entidade, ela cultua especificamente povo da rua, que seria Exu e Pombagira. Então, diferentes tipos de Exu e Pombagira. Sei lá, Navalha, Exu Capa Preta, enfim, diferentes tipos de entidades na vertente esquerda que são focados, tá? Os Exus, eles são criaturas, entidades que não são dominadas por nenhum tipo de preceito. Eles, tipo assim, eles mandam, entendeu? Eles fazem o que eles querem, eles não têm uma doutrina, eles não obedecem a ninguém. E aí existe, então, na Quimbanda um culto mais forte a somente esse tipo de entidade, que seria, então, Exu e Pombagira, onde é focado em ganhos pessoais, explicitamente, e também muito essa questão de a que se faz, a que se paga, se tu fez na terra, vai pagar ainda em vida, e vinganças, enfim. E aí, conversando com a minha irmã e com base nas pesquisas que eu fiz também, eu interpreto que essa é a religião que foi abordada no quadrinho,
Provavelmente se a autora e o autor sabiam disso, não sei. Pode ter sido só que casou de ser coincidência. Também não acho que foi feito um grande estudo por trás para construir este roteiro e essa realidade que eles queriam mostrar a respeito do Brasil. Honestamente, eu acho que não tá. Mas eu acho importante esclarecer a forma como é representada e que, sim, existem religiões que trabalham exatamente da forma que é representada ali no quadrinho. Então, tem aí um viés, e como eu disse, eu acho que a personagem, aos olhos do público, ela atua ali como candomblé, que é uma religião mais comumente aceita, e aí no off, que é lá no esconderijo dela, ela faz os trabalhos, os pactos com o Satanás para que ela receba a vingança e todos os objetivos dela concretos, como o Kimbanda. Pode ter sido uma grande coincidência? Pode, mas, enfim, eu acho que é importante ressaltar que isso existe. E aí a gente tem também a questão da característica física, a fisionomia que os autores colocaram dentro dos personagens. Como eu disse, a história é toda focada no Rio de Janeiro, então a gente não vê outras partes do país como seriam retratados, mas a gente tem estereótipos muito expressivos, como, por exemplo, a TV Globo, que obviamente é uma referência à TV Globo. Então, assim, eu não consigo distinguir qual foi o nível de pesquisa, se é de fato uma obra rasa que só entretém e entrega o que eles dizem para gringo ver, né? Ou se de fato teve alguma pesquisa um pouquinho mais aprofundada que seja, porque eles citam claramente a TV Globo dentro do quadrinho. Mas aí a gente tem então essa questão da fisionomia. Nenhuma pessoa no Brasil, a não ser os dois americanos, são brancos, todos são bem estereotipados. Quanto mais alto o escalonamento, digamos assim, dentro de uma vida criminosa, como por exemplo no tráfico de drogas que acontece ali na favela da Beija-Flor, que é retratada dentro de Rio, quanto mais alto o nível, mais preto as pessoas são apresentadas. E, além disso, uma coisa que me incomodou muito, muito enquanto eu lia era a questão da boca e dos dentes, tá? Todos os personagens, incluindo o Rubens, que no início poderia ser que não, mas ele se tornou uma pessoa de dinheiro. Apesar de uma parte do quadrinho ele já não usufruir mais tanto disso, ele foi criado, sei lá, 10 anos com uma família milionária. E em diversas partes do quadrinho, em cada quadro muda, mas basicamente nenhuma pessoa brasileira tem uma arcada dentária reta. Só os americanos. É muito, muito apresentado como pessoas desdentadas, literalmente sem dentes, ou com o dente muito espaçado, enfim, dente torto, etc. O que, sim, pode ser uma realidade, é a realidade de muitas pessoas, ainda mais em situações quanto mais situação vulnerável, mas nós estamos falando ali de uma classe dos traficantes, pessoas que também movimentam muito dinheiro e, sei lá, né, gente, a gente tem SUS, diferente de lá fora, aqui a gente tem SUS e SUS tem dentista, tá? Então, isso me incomodou um pouco, o jeito como nenhum brasileiro tem todos os dentes na boca. Acho que é importante falar também sobre como acaba tendo esse retrato de que existe um salvador branco direcionado aos pobres coitados. Já que o personagem do o pai adotivo do Rubens, né, o que seriam o John e a Caroline White, eles surgem no país para já abrir ONGs e poder salvar todas as crianças, eles falam muito isso, e a gente vê que tem intuitos não tão nobres assim, vindo da parte de todas as pessoas envolvidas, inclusive a gestão aqui dentro do país, do Rio de Janeiro. E aí a gente tem esse clássico salvador branco que chega e é com ele que a vida vai melhorar, porque se não for assim, vai continuar naquela situação deplorável e de miséria.
O quadrinho, ao mesmo tempo que ele mostra esses defeitos fortíssimos, o personagem do Rubens, ele escancara estes problemas estruturais muitas vezes dentro do quadrinho, muitas vezes. Ele satiriza e utiliza dessas questões para poder se comunicar, então, de como existe sim um policiamento mal feito, o uso de milicianos atuando dentro das comunidades do Rio de Janeiro, das favelas e de todas as mortes que existem em crianças e, enfim, jovens, adultos, que são assassinados de maneiras cruéis por quem deveria proteger, né? Então, ele faz muitas vezes essas críticas direcionadas à polícia e também à política, já que o quadrinho também tem ali uma questão partidária bem forte em respeito do governador, enfim, ele tá bem macumunado ali com o tráfico e as coisas direcionadas ao como essas crianças são negligenciadas e mortas e como as comunidades são tratadas. Então, é um personagem que ele denuncia muito esses retratos dentro da história por mais de uma vez, e eu também acho relevante falar isso. E a gente tem também a questão das escolas de samba, tá? A escola de samba, ela é retratada também como um antro escondido de corrupção e macumunado com tráfico de drogas, enfim. A gente sabe, aqui no Brasil, saiu em várias séries, que a escola de samba está diretamente ligada a respeito de jogo do bicho e tem sim toda uma máfia por trás disso. Mas eu também pesquisei e no último ano, em 2025, teve inclusive um caso, uma condenação, uma apreensão a respeito de um líder de escola de samba, não me lembro de que estado, enfim, mas uma pessoa que foi presa com essa associação criminosa direcionada ao tráfico de drogas. Então, mais uma vez, isso aconteceu ano passado. Tudo que aconteceu antes, eu não sei. A primeira coisa que eu botei no Google com escola de samba e tráfico de drogas era uma notícia do ano passado. E o quadrinho foi escrito bem antes disso, então pode ter sido aí mais uma coincidência da vida para, digamos, amenizar os relatos trazidos dentro do quadrinho Rio. Mas a gente tem todas essas questões e eu acho pertinente pontuar. Mas ao mesmo tempo, nem de longe eu acho que esse é um quadrinho ruim. Eu acho que é um quadrinho capaz de te fazer refletir, fazer ir atrás de informação, principalmente, porque não é só uma leitura para, nossa, achei incrível, divertido, ou principalmente achei uma merda. Tudo bem, mas vá atrás das devidas informações, enfim, até para nosso crescimento, né, político, social, para que a gente possa não repetir, então, né, se não gostou, não repetir o tipo de preconceito que é estereotipado aqui dentro. E ao mesmo tempo, como eu falei, querendo ou não, tendo todos esses pensamentos para se debater, é um quadrinho que eu gostei. Como eu disse, ele é bem grande, ele tem 300 páginas, então é denso, mas ao mesmo tempo eu estava muito imersa dentro dessa narrativa. Tem ali umas coisas que fogem um pouco da realidade, acho que tem que abrir um pouco a mente sobre a falta de veracidade dos acontecimentos, mas ao mesmo tempo é literalmente o que promete, um thriller policial, e aí a gente tem todo esse contexto dentro do Rio de Janeiro e acho que ele consegue abordar, sim, questionamentos e vieses sociais, seja de forma negativa ou positiva, mas que nos faça refletir a respeito do que foi dito aqui, porque quando se trata de pessoas de fora, a gente sempre fica muito ofendido com o que vem, né? As críticas que vêm do nosso país. A gente até estava falando sobre isso num grupo de outros criadores de conteúdo, e aí uma pessoa citou que é aquilo, né? Só eu posso falar mal do meu filho. E sim, mas e quando o filho fala exatamente o que está retratado aqui, sabe? Eu acho que a gente tem passagens aqui, essa questão religiosa principalmente, e a questão a respeito de pessoas que vivem na comunidade, seja no Rio de Janeiro ou em qualquer outro lugar, que se tu for fazer
um questionamento para qualquer pessoa na rua que não esteja nessas condições, uma pessoa que não more dentro de uma favela, enfim, muito provavelmente o pensamento e as características que ela vai denominar para as pessoas em questão seja muito parecido com o que está aqui dentro de Rio, feito pela Luiz Garcia e Corentin Rouge. Então, acho que isso também é o que serve de muito estudo e crescimento para que a gente possa contornar essa situação. De novo, é um quadrinho que ele sabe ser ágil, ele tem muitos elementos de ação, perseguição policial, de carro, enfim, armas. A gente tem muito disso e como eu falei no início, né, o próprio autor disse, ele se inspirou muito em Cidade de Deus e Tropa de Elite, e isso explica muita coisa aqui dentro. Ele falou que não precisava de tanta veracidade porque o cinema já entrega isso. Então, é um quadrinho que eu gostei, que eu tenho críticas sobre ele, mas ao mesmo tempo foi uma leitura muito boa. Nem de longe é o melhor quadrinho até agora. Acredito que a Comic Zone vai trazer muita coisa melhor e outras editoras também. Mas não é o pior quadrinho do mundo, eu gostei bastante, acho relevante, a arte é muito linda, eu amo essa capa traseira, sério. Nossa, pra mim deveria ser a capa do quadrinho. Vou deixar umas imagens passando pra vocês, tá? Mas tipo assim, eu amo os desenhos, as cores. E esta é uma história para maiores de 18 anos, ela tem bastante violência, enfim, coisas mais explícitas. Aqui, durante as pesquisas, a gente acaba descobrindo que o Corentin Rouge talvez tenha sido quem mais assinou o roteiro do que a própria Louise, mas ela é uma pessoa, né, uma brasileira de nascença e criação. Ela não nasceu e 2 dias depois foi embora para a França, ela viveu e se formou aqui no Brasil, inclusive. A gente fica pensativo a respeito de como as coisas foram retratadas, como é que uma pessoa brasileira pode ter trazido as coisas desse jeito, mas como eu disse, muitas pessoas que moram aqui vão retratar Rio como o Rio é mostrado por estes 2 quadrinistas. E eu acho importante, a título de curiosidade, revelar que a Luiz Garcia, ela se formou e foi criada no Brasil, mas dentro de uma escola com um total liceu francês. Então, assim, brasileira, quantos por cento, né? Então, é isso, gente. Acho que um vídeo já tá bem longo a respeito disso. Conforme os dias vão passando e eu vou vendo mais conteúdos a respeito de Rio, eu vou sentindo mais coisas, então talvez a gente volte em outro momento para debater mais sobre isso, quem sabe em releituras, enfim. Mas é um quadrinho que tem elementos negativos, mas eu acho que um saldo geral ele tem coisas positivas, seja por coincidência, como eu disse em alguns pontos, ou seja por realmente algum tipo de pesquisa e concepção a respeito disso. Mas é isso, acho que é um trabalho que não é o pior do mundo, não é o pior da Comic Zone e que eu fiquei muito feliz de receber, de ter a oportunidade de ler este quadrinho. E acho que, acima de tudo, o debate é o que é mais válido dentro de qualquer obra que aconteça, seja ela feita aqui, sobre aqui, ou seja qualquer outro tipo. Então é isso, amigos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar um like, um comentário e também se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Vou deixar Rio e outros links da Amazon disponíveis aqui embaixo para quem quiser adquirir. Assim vocês me ajudam com uma pequena comissão que não muda nada no valor da tua compra, mas muda muito para mim, tá? Porque agora eu preciso pagar aluguel. Um beijo.